Daniela Zupo. Então, gente, estamos aqui na segunda temporada do Papo Destilado com a Daniela Zupo. Obrigada pelo convite. Ela vai se apresentar aí, porque é tanta coisa que ela faz, é tanto talento numa pessoa só, que eu nem sei como introduzir aqui para vocês, mas muita gente já conhece daqui de BH, da área, né? Já te viu em TV, rádio, outdoor, YouTube, né? E de cara eu quero falar desse furo que foi a música Now and Then dos Beatles. Conta essa história. Pois é, isso vai para a biografia. Você começou bem esse papo, Oswaldo. Por que não? Porque realmente, assim, eu estava até dizendo para o Matheus Maciel, que é o cara, que é a razão do nosso furo jornalístico, né? Eu tenho no canal no YouTube, no canal Daniela Zupo, tem um programa que é o Boteco dos Beatles. É um programa que eu já faço há 2 anos com o Marcelo Frois, que é um pesquisador, produtor musical, e bitomaníaco, né, do Rio, com a Gil Marques, que é músico, todo mundo bom. Dispensa apresentador, criador da apresentações, criador da Beatle Week, né? E a gente faz esse papo sobre Beatles, né? Carreira solo dos Beatles, ou enfim. E aí, na semana do lançamento de Now and Then, a chamada última canção dos Beatles, depois você explica a história se você quiser, para não me estender demais aqui, a gente dá esse furo de reportagem, que é levar para o nosso papo o Matheus Maciel, que é um mineiro radicado nos Estados Unidos, engenheiro de som, músico, engenheiro de som, que participou da já histórica gravação de Now and Then nos estúdios da Capitol em Los Angeles. Ninguém da imprensa sabia disso, ninguém da Beatlemania Nacional sabia disso, nenhum desses programas antiquíssimos sobre Beatles, ninguém deu. E a gente deu no Boteco, na quinta-feira, dia do lançamento, dia 2 de novembro. Aí o Fantástico no domingo deu também. Então entrou para a biografia o quê? Furamos o Fantástico. Desculpa, gente. Fantástico. Furamos o Fantástico. Não sei se é bom. A gente fica na dúvida, né? Quer dizer, será que o Fantástico está tão ruim assim que um programa de YouTube, né, independente está furando o Fantástico? Ou a gente que está muito incrível, né? Vamos ficar com a segunda opção. Mas eu acho que a mídia são os independentes. Hoje sim. Né? Porque a mídia mainstream está muito chata, está repetitiva. Está repetindo um formato que não funciona mais. Exatamente. Né? Então, a gente que é independente, estamos aí, ó, dando furo, né? Fazendo rir, fazendo chorar. Fazendo rir, fazendo chorar. E, principalmente, comunicando né, com as pessoas essa questão do YouTube, né? Que é uma tela que todo mundo tem hoje, todo mundo tem celular, uma tela portátil, né? Todo mundo está ali no ônibus, vê um vídeo, etc. E o que é fantástico, né? Fazendo trocadilho pela segunda vez, inevitável, é que isso mostra que as pessoas têm que começar a olhar para o lado de cá. Né? Claro. Que é o lado de quem está fazendo coisas interessantes de forma independente, na raça, né? Patrocinadores, apoiadores, aí, ó, tem um canal da Daniela. Boteco dos Beatles, aí, ó, olha só. Pois é, vão lá, só assunto atenção, bacana. Cervejarias. Chama no privado. Exatamente. Debates de alto nível, né, que eu acho que as pessoas estão sentindo falta. Um tipo de pessoa, um tipo de público. A gente sabe que conversa com nicho. Besterol, quem quer besterol não vai gostar. Exatamente. Claro, mas a gente também não precisa concorrer com besterol. Exato. Então eu acho que assim, achar seu nicho, ser feliz, fazer o que você gosta, fazer bem feito e pronto. Eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente cada vez mais vê isso, né? Que o streaming ele está nichando tudo, e que é legal ser nichado, porque tá aquela turma que gosta daquele assunto que está feliz vendo aquilo. Né? E você pode manter sua qualidade. Você não precisa agradar todo mundo. E essa coisa da tendência também, que eu tenho maior preguiça. Eu tenho 30 anos de jornalismo, né? Então, assim, eu escuto isso muito nesses tempos de rede social, mas eu me lembro disso na época do rádio, de TV, sempre foi esse papo, né? Assim, agora tem que fazer assim. A gente estava vindo para cá, peguei uma carona com o Oswaldo, e a gente estava conversando sobre música, né? E aí a gente estava falando essa coisa da produção. É a mesma coisa no jornalismo, na produção de conteúdo, na produção musical. Assim, as pessoas acham que tem uma fórmula de sucesso que todo mundo tem que repetir. Eu acho isso uma grande besteira. Porque se fosse tão simples assim, todo mundo faria sucesso. Vamos combinar que o negócio era simples. Mistura arroz, feijão, pimenta, pronto, está feito, né, a receita do sucesso. Não é assim. Imagina, a gente falou dos Beatles. Na época dos Beatles, quantas bandas
fizeram o mesmo formato e não se deram bem, né? Então, assim, eu acho que isso é uma grande bobagem perpetuada assim, desde priscas eras na produção de conteúdo, na produção musical, de que existe uma fórmula de sucesso a ser repetida à exaustão. Então isso a gente vê no YouTube também. Outro dia me disseram assim, você tem que falar só curiosidades musicais. Tem que parar de buscar falar de música sob o viés da informação. Não, obrigada, tem um monte de gente fazendo isso, gente que nem entende de música. Então, assim, vão lá procurar os shorts e os vídeos e os cortes de curiosidades ou de fofocas do mundo da música. Já tem demais. Eu não acho que eu precise fazer isso, porque eu acho até que já tem tanta gente fazendo. Qual vai ser o meu diferencial fazendo o que todo mundo está fazendo? Então, deixa rolar, assim. Eu vou continuar sempre. Meu trabalho é essencialmente de jornalismo. Onde quer que eu esteja, você falou que eu já passei por muitos veículos, são 30 anos de jornalismo, né? E eu tenho essa sorte, Oswaldo, esse azar também de passar por várias eras do jornalismo. Então, eu me formei uma realidade, hoje é outra, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ir mudando de plataforma, mas eu acho que tem uma coisa que permanece, é isso, assim, eu faço jornalismo. Eu faço jornalismo, onde quer que eu esteja, é isso que eu vou fazer. Isso, e aproveitando aqui o gancho, a gente está aqui, o pessoal está vendo um ambiente diferente, a gente está aqui no Estúdio Neuma, aqui em Belo Horizonte, está aqui, ó, Estúdio Neuma, o Instagram, Estúdio Neuma, com U mesmo, tá? Do grande Lucas, amigo nosso, que cedeu espaço aqui, que esse espaço silencioso, com essa acústica perfeita. Se você quiser gravar sua banda, entre em contato aqui no Estúdio Neuma, só ir lá no Instagram, tá? Estou vendo um amplificador Vox, que é um amplificador que os Beatles usavam, né? Foi a primeira vez que eu vi um amplificador Vox, foi num vídeo dos Beatles, falando que amplificador é esse? Eu não conheço, né? Eu só conhecia Marshall, Lana e outras marcas. Nem manjo então disso, aqui, ó, quem quiser vir gravar, tem um amplificador Vox para tirar um som de Beatles, tem Hughes & Kettner, tem Fender, vocês vão gravar o som aqui. Diga. Vou passar aqui para o André, eu segurei egoisticamente. Deixa eu fazer não uma retificação, mas um acréscimo. Uhum. Esse Boteco dos Beatles, que eu já chamo de histórico, éramos eu, Marcelo Frois, Ageu Marques e Fábio Lima, que é músico também de São Paulo e Beatlemaníaco, apaixonado, enfim, e o Matheus Maciel, só para falar da turma toda que estava lá. A turma que assiste vocês tem que assistir esse papo, hein? O cara contou detalhes, o cara contou detalhes da gravação com o Paul McCartney, de Now and Then. Boteco dos Beatles, canal Daniela Azul. Patrocinadores, estamos aí. Bom, Dani, primeiro é um prazer imenso estar com você aqui, estou realizando um sonho. Opa, obrigada. Sou muito seu fã. E um dos motivos de eu ser seu fã é você não ter filtro, não ter peneira, né, do jeitinho que eu gosto. E a gente vive um mundo cada vez mais chato, mais nojento, mais asqueroso, né? De onde que você tira essa força, essa garra, essa energia para conseguir fazer o que você faz sem temer a censura, sem temer um pouco a autocensura, de falar o que você pensa mesmo, como aquele vídeo sensacional que eu recomendo do filme da Barbie. Então, assim, eu queria saber de onde que vem isso, se é da sua formação, se é da sua história mesmo, como é que você dá conta de trabalhar num meio como o nosso, sem temer a censura? Eu acho que o dia que eu tiver medo da censura, eu prefiro não fazer, né? Porque, assim, você vai virando um pastiche, né? E como eu disse, assim, eu prezo muito a qualidade do jornalismo que eu faço, e sou uma jornalista de outra geração. Talvez se eu tivesse me formado hoje, começado a trabalhar hoje, eu fosse muito mais influenciável nesse aspecto por temer cancelamentos. Eu não sou uma pessoa que falo de política, nunca falei como jornalista, eu sempre fui uma jornalista cultural. Por que eu não falo de política? Porque eu não tenho opinião? Não. Porque eu sou old school. Eu acredito num tipo de jornalismo, isso parece quase um palavrão hoje em dia, né? Eu acredito num tipo de jornalismo, e aí falando de jornalismo político, né, que preza neutralidade, coisa que a gente não tem hoje, no Brasil, que está no mundo, mas sobretudo no Brasil. Então, as pessoas, essa é uma falácia, que não é possível ter neutralidade no jornalismo. Mentira. É possível sim, e acho que é bom que seja assim. Não significa nada de ruim, ao contrário do que se fala, né? Agora,
falando do meu recorte. Então, quer dizer, eu sou uma jornalista que fala de cultura. Para eu falar de política, eu tenho que ter uma razão substancialmente forte para isso. Teria que acreditar muito em algum candidato, eu teria que acreditar muito na política brasileira, eu teria que ou eu gostaria muito de fazer parte de um debate mais maduro politicamente, que eu não acho que, infelizmente, é o que acontece hoje no Brasil. Então, dentro dessa pauta que eu me proponho, que é cultura e comportamento, eu não vou ter filtros, ainda que as pessoas não gostem. Eu vou ter um filtro que é da responsabilidade. Eu prezo muito a apuração. Então, eu não vou falar nenhuma bobagem, senão eu vou me retratar, porque eu posso falar. Mas se eu falar uma bobagem sem fundamento, no improviso, eu tenho que voltar e me retratar. Isso que um jornalista faz. Mas eu não vou ficar fazendo coro para ficar bonita na foto. Então, Barbie, que é o vídeo ao qual você se referiu. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, mas pensei assim, eu tenho alguma coisa para dizer? Né, que já não tenha sido dita, eu tenho uma coisa a acrescentar, porque eu não tinha visto o filme. Então eu falei, bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre não querer ver a Barbie. E expliquei por quê, né? Então, assim, parece que em qualquer assunto hoje você tem que escolher um lado. Como jornalista, eu aprendi que existem vários. Então, eu me recuso a ficar buscando só um lado. Agora, eu vou defender minha opinião, como? Com argumentos. E defender o seu direito de discordar de mim. Não tem problema, né? Por exemplo, a gente faz programas sobre os Beatles, que é uma vaca sagrada. Sempre as pessoas vão chegar lá e uns vão ficar nervosos, vão até ser ofensivos, que é muito chato. Para falar sobre Beatles, que é uma coisa gostosa de falar, já gera alguma coisa? Já gera, porque as pessoas acham que elas sabem mais do que todo mundo. Então, se você diz uma coisa com a qual elas não concordam, esse que é o tom hoje do debate, né? Falso debate. Não, você não quer ouvir muito, você quer que alguém reverbere aquilo que você já pensa. Isso eu acho uma lógica perigosa quando você está tratando de informação. Então, principalmente em redes sociais. As pessoas estão muito inflamadas. Tudo que você faz tem que pensar muito, usar o termo que você usa para não ser politicamente correto, e dependendo da sua opinião, a pessoa fala quem é você na fila do pão para falar de ciclano de... Nossa, isso eu escuto toda hora no YouTube em relação a mim e aos meus convidados. Quem é você, cara pálida, também, na fila do pão? Se a gente pensar, o argumento vale para todo mundo, né? Então, pois é. Mas eu acho que a pior ferramenta da censura hoje é o cancelamento. É diferente, né? É diferente do que já foi a censura. A censura hoje, ela é autocensura. A pessoa, por medo de ser censurada, de ser cancelada, melhor dizendo, ela se autocensura. Então, a gente trabalha muito com essa ferramenta hoje em rede social da autocensura. Eu tenho medo de dizer... Eu não me posiciono... Eu tenho uma regra básica, para ser bem objetivo assim. Eu não me posiciono sobre nada que eu não queira, só por pressão. Seja algum assunto cultural, algum assunto político, algum assunto econômico, algum assunto que esteja... porque eu sou uma independente, eu não tenho patrão. Isso, e é bom demais ser independente. Então eu vou me posicionar, porque eu vou ser tão burra de me posicionar sobre uma coisa, ou sobre a qual eu não tenho opinião formada ainda, ou que eu acho que não domino suficientemente bem aquele assunto, só para ter uma opinião, só porque as pessoas esperam de mim, porque eu acho que eu sou extremamente relevante. Sabe, eu acho que é um círculo vicioso que as pessoas estão presas nas redes sociais. Isso. Eu tento me manter livre, assim, sem essas amarras. Não vou falar sobre alguma coisa só porque todo mundo está falando. Talvez seja até uma razão para não falar. Exatamente, porque o diferencial está exatamente ali, né? Você estava falando sobre seus 30 anos de jornalismo, essa bagagem toda que você adquiriu. Eu lembrei de uma coisa aqui que está existindo hoje no jornalismo cultural. Vamos chamar por esse nome, né? Que é o setorista da Anitta. Tem jornais, sites que tem, igual tem setorista do Atlético e do Cruzeiro, tem um cara que é setorista da Anitta que todo dia tem que dar uma notícia sobre a Anitta. É por isso que eu tenho um grande consolo de ter mais passado do que futuro. Assim, eu estou falando que eu acho esquisito isso. Né? Alguns sites se sentiram obrigados todo dia a dar uma notícia sobre a Anitta, porque ela é a pessoa... Qualquer opinião que ela tenha sobre qualquer coisa, né? Exato. Ou até, o jornalismo hoje, ele tem um viés que eu acho complicado, assim, que é essa coisa da fofoca, né? Do celebridismo. Eu acho que você, como um veículo de imprensa, seja um canal no YouTube, seja um caderno de cultura, seja um portal,
a gente deveria se preocupar menos com as fofocas. A fofoca deveria ser um setor dentro da informação. E hoje ela é quase a notícia principal. Né? Então, assim, isso é uma coisa interessante. E é interessante também como é que esses artistas estão equipados, né? Porque, por exemplo, eu tive um papo lá no meu canal, eu chamei o Regis Tadeu. Que legal, o Regis foi lá. Foi, já, um querido. Que, se você não conhece, tem que conhecer o canal dele. É o canal de música mais bem sucedido da internet. E o Regis esteve no meu canal, e um dos papos que a gente não foi falar sobre a Anitta, mas ele é um dos poucos jornalistas de música que ousam criticar. Chama ela de cantora flopada. Inclusive criticar principalmente a música dela, sim, né? Sim, a produção musical dela. E essa carreira internacional que ela inventa, né? E ele é muito perseguido, né? Pelos trolls e pelos fãs e tudo mais, né? Então, foi interessante que no dia que ele esteve no meu canal, e que a gente, en passant, eu fiz mais ou menos a ele a pergunta que você me fez, né? Porque eu sei que ele é um cara que se posiciona sem medo em relação a isso. Ele fala mesmo. E aí, eu fui trollada também depois disso, porque parece que eles ficam procurando. Imagina, eu tô querendo dizer o seguinte: o nosso papo não era sobre ela não estava na minha hashtag, ela não estava no título sensacionalista que eu não fiz, mas os caras descobrem que em algum momento, em uma hora de conversa, a gente falou ali talvez 3 minutos sobre a Anitta e entram pagando pau. Então isso é um negócio meio perverso também, né? Aquele papo dela ficar em primeiro lugar no Spotify, que já investigaram e viram que aquilo ali tem fã da Anitta que deixa o Spotify de madrugada tocando na playlist dela para ficar dando plays para ela. Né? Ela adquiriu esse exército, né, vamos chamar assim, de pessoas que estão apoiando ela, porque existe uma coisa no Spotify, eu não quero aprofundar nisso não, né? Mas assim, que é o seguinte: as pessoas ficam inventando mecanismos para justificar os plays artificiais que elas têm. Então, esse papo de carreira internacional é para justificar o tanto de play que ela tem. Que, se você for ver a população que tem no país e as pessoas que são fãs dela, não justifica tanto de play que ela tem lá. Então, ela fala que tem carreira internacional para falar que tem gente fora do Brasil escutando a música dela. Mas a gente sabe que não é bem assim. Entendeu? Mas, enfim, vamos falar de coisas mais construtivas. Vamos dar esse... vamos. Já tem tanta gente falando da Anitta. Então, Dani, eu queria, nessa segunda temporada, a gente vai abordar outros temas além do rock. E eu acho o trabalho que você faz muito legal, né? Eu sou uma pessoa que já perdi alguém com câncer, né? Como muitas. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do seu livro, da sua atuação no Outubro Rosa, por exemplo. Eu acho que é um papel importante, sabe, que você desenvolve nessa área. Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Foi uma fatalidade, né? Eu estava ali no auge da minha carreira como jornalista, trabalhando na TV, no rádio, e recebi um diagnóstico de câncer, embora eu sempre diga que é sempre inesperado, porque ninguém nunca está preparado, né? E, num primeiro momento, eu tive que me afastar do trabalho, né, por recomendação médica, por um tratamento agressivo, e para mim foi meio que essa bolada nas costas, né? Porque eu era uma pessoa extremamente produtiva, gostei muito do meu trabalho, me vi ali diante, né, dessa perspectiva de um tratamento agressivo, da possibilidade de cura ou não, né? E como eu ficava em casa pensando sobre isso, me preparando para o tratamento, fazendo o tratamento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Me dei conta, como mulher, como jornalista, isso nós estamos falando de 7 anos atrás, então no momento até redes sociais como a gente conhece hoje, onde o YouTube ainda era um canal muito incipiente, mas eu já tinha um canal, eu já vi ali uma TV do futuro, como eu estava te falando, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer um documentário. Porque eu sempre vi o câncer entre essas duas narrativas, bem polarizadas. A narrativa do drama, da sentença de morte, do grande drama, como se fosse a única doença fatal do mundo, né? E do outro lado, essa questão muito técnica, muito médica, o que fazer quando você sente isso, quando você sente aquilo, onde os médicos estão muito mais preparados do que qualquer outra pessoa, né? Aqueles fóruns de debate, e eu falei, eu quero uma narrativa humanizada, eu quero mostrar o potencial de transformação, de autoconhecimento, que tem numa experiência limite, como câncer, como diagnóstico de câncer, onde você está, de fato, lutando pela vida, né? E aí surgiu a ideia do documentário, que aí eu descobri, acabou sendo a primeira websérie
sobre esse tema no Brasil, em 2016, e depois desse livro, o Arro, né, que é o Amanhã, Hoje é Ontem, em 2021 foi publicado como livro pela Dark Side, Arro, que é Amanhã, Hoje é Ontem, são as primeiras muito letras. Bem sacado, porque também tem uma energia, né? Isso. Que é uma palavra que vem de uma prece xamânica, né? Eu não sabia, foi pura coincidência, como diria George Harrison, elas não existem. Então, assim, em 2021, o Arro se transformou num livro publicado pela Dark Side Books, uma editora do Rio, e a partir daí eu me vi nesse papel, né? Eu falo que eu sempre volto, eu continuo falando de rock, de música, de literatura, de cultura, mas em outubro eu sempre volto para esse lugar para ser essa voz, né, que ajuda, né, a promover conscientização. Conscientização eu só acredito que seja possível através da informação clara e acolhedora. Não adianta vir com esse, sabe, assustando as pessoas, sentença de morte. As pessoas precisam fazer exames precoces, elas precisam receber o diagnóstico a tempo de se tratar, de se curar. Elas precisam entender que há avanços na medicina, mas sobretudo elas precisam entender que não falar sobre câncer, que não olhar para isso, não muda o fato de que ele existe. Então, exatamente, não dá para fingir que não está acontecendo. Fechar o olho e atrasar o exame não vai fazer... Isso em relação a tudo, né? Quando eu recebi o diagnóstico, e ainda existia uma coisa sobre as mulheres que eu acho que mudou muito nesses anos. Aquela coisa, o medo de ficar careca, o medo de ficar feia, a questão da beleza durante o tratamento de câncer. E uma das coisas que eu falava, que eu escrevo no livro cara, a última coisa com a qual você precisa se preocupar é com isso, no momento que você está lutando pela vida. Então, assim, foi um manifesto de subjetividade, de feminismo também, num sentido diferente, como a gente atualmente associa o feminismo, talvez, sem né? ser uma coisa militante. Uma coisa tipo, olha, cara, só porque eu sou mulher eu vou me preocupar com isso ou com aquilo. É claro que eu não tenho um impacto violento. Eu era uma apresentadora de televisão, puxa vida, eu me senti péssima, mas em algum momento eu entendi que aquilo ali era o menos importante da viagem, né? Que eu tinha que aproveitar aquilo ali ou para fazer minhas pazes com a vida antes de partir, resolver o que fosse que precisasse ser resolvido, ou de eu não perder a chance de me transformar profundamente como ser humano, né? Então, acho que, por enquanto, eu estou na segunda, e acho que a mensagem que eu passo é uma mensagem de afirmação da subjetividade, antes de mais nada, sabe? Você tem um diagnóstico, né, de uma doença, mas isso não te define. Eu acho que é por aí. Oi? 8 minutos. Não, calma, velho, nós vamos falar sobre o disco. Não, porque isso que ela falou é interessante, porque então é uma coisa meio AC/DC, antes do câncer e depois do câncer. Eu acho que é assim com qualquer experiência assim, que vai te abalar, que vai não só te tirar da zona de conforto, que é uma expressão meio significa muita coisa, não significa mais muita coisa, né? A gente sai da zona de conforto todo dia, né? Basta ir para o trânsito que você já saiu da sua zona de conforto, mas assim, é uma experiência que de fato vai te tirar o chão, vai abalar suas estruturas ali. Ela é uma experiência transformadora, pode ser, né? Ou pode não ser. Você vai partir para um vitimismo de por que comigo, eu não mereço isso. Ninguém merece um câncer, ninguém merece nada de ruim, mas acontece, né? Então, acontece. O André falou do disco, na verdade, é a única pergunta recorrente que a gente faz aqui. Um disco, a gente fala disco que a gente é da época do analógico, né? Disco a gente era LP, tá, né? Super em voga, é caríssimo esse troço. Pois é. Tô tentando refazer minha coleção, ó. De LP. Então a gente sempre faz essa pergunta, qual é o disco, o álbum, né? Para ser mais genérico assim, um termo mais genérico, o álbum que mudou a sua vida como ser humano, musicalmente, enfim, ou mais de um, se for o caso. Pode ser brasileiro, pode ser de qualquer outro lugar, de uma banda brasileira, um artista de fora. Eu sei que você é bitomaníaca, eu já não sei se vai falar dos Beatles, vamos lá. É que eu vou te surpreender. Pois é. Mas só para eu entender, é um disco favorito, um dos favoritos, ou um disco assim que tem uma história, que mudou? Aquela coisa que você escutou, você fala assim, caramba, o que é isso?
tive isso com muitos discos, assim, porque acho que são fases da vida da gente, tem né? isso também. Na minha adolescência, ouvir The Dark Side of the Moon foi uma coisa assim, o que é isso? Abriu a minha audição. Percepção. A minha audição mesmo, para um tipo de música que eu nem entendia muito bem, mas que já me deixava assim um pouco chapada, né? O que é isso? Isso é rock? Eu não entendi, não sabia nem o que era psicodelia. A própria capa, ela acho que ela explica o que é o disco, né? O prisma, né? Aí eu tive isso com o Clube da Esquina, que também é um tipo de música que eu falei, meu Deus, o que é isso? É Beatles, quando eu descobri primeiro o Beto Guedes, foi um cara assim que o Sol de Primavera foi o primeiro álbum que eu tive contato, eu até escrevo sobre ele num livro que eu adoro, assim, do qual eu fiz parte, foi 1979, o ano que reinventou a MPB. Eu escrevo sobre o Sol de Primavera, justamente porque eu tenho essa história afetiva. Acho que o disco da música brasileira que mais me comoveu foi o Sol de Primavera, do Beto Guedes. Aí com o Clube da Esquina já foi uma viagem musical, né? Raul Seixas também foi um cara que me formou, mas muito pelo texto, né? Uma coisa do texto dele, aquela filosofia, aquele negócio meio dilanesco, assim, né? Que ele tinha. Blood on the Tracks, do Bob Dylan, eu passei a pensar no amor de uma outra forma, assim, depois de ouvir aquele disco. Eu posso ficar aqui até amanhã te falando de discos, assim, mas eu acho que, do ponto de vista musical, o que me deu uma balada, assim, foi o The Dark Side of the Moon. Não falei Beatles. Poderia ter dito, porque é só para ser do conta. Só para você falar que... O Dark Side, eu vi uma entrevista com o Alan Parsons, né? Aquele início de Money, né? Aquilo é um loop, né? Ele inventou um loop, ele pegou um pedaço de microfone, pegou uma fita e colocou medindo até achar o tempo certinho da música, que é um compasso complicado, que é em 7/8, né? Que é que já saiu do normalzão do 4/4, e o cara teve aquela engenhosidade, né? Então é um álbum cheio de coisas novas ali, né? Por isso que eu falei desse disco, porque definitivamente não é hoje não é, eu gosto do Pink Floyd, gosto muito, tá na minha formação, mas assim, talvez tenha sido musicalmente o disco que mais me impactou por eu estar ouvindo alguma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, que eu não estava entendendo muito bem o que era, mas estava fascinada com aquilo. Hoje é um disco que eu continuo gostando, mas se você me pedir um disco de cabeceira, eu vou te dar um disco dos Beatles, ou All Things Must Pass, do George Harrison. Eu já estou numa outra viagem, mas esse foi de fato um disco assim que virou minha cabeça. Para fechar, conta o perrengue no show do Roger Waters. Essa história foi boa. Toda vez que eu saio para ir num showzaço, assim, tem uma história para contar. Eu acho que é alma de cronista, porque não é possível, coisas acontecem. Coisas acontecem. Cronista tem isso, né? Eu moro em Nova Lima, né? Ou seja, você sair da sua casa em Nova Lima para ir para o Mineirão, para quem não está assistindo na internet, você está indo para uma outra cidade, né? Literalmente. E no horário, e os shows continuam acontecendo no horário em que as pessoas precisam se deslocar na hora do rush, né? Então, assim, não existe uma linha específica para você se deslocar. É incrível, né? Como as grandes cidades brasileiras não se resolvem, né? Não querem mesmo resolver a parada. Então, eu saí da minha casa, peguei um Uber, que quebrou no anel rodoviário, que é uma BR, uma rodovia de grande movimento, e conhecida aqui na região por ser uma rodovia onde quando para um carro ninguém anda, né? Reze para sair. E o Uber resolve estragar no anel lotado às 7 horas da noite, rush total. Aí a gente desceu e falou assim, bom, vamos chamar outro Uber. Não esquece, não tem outro Uber aqui no anel rodoviário, vamos entrar no primeiro ônibus que passar. Aí a gente entra no amarelinho, que até então eu não tenho andado muito mais, né, como eu andava antes, até porque moro em outra cidade. É um ônibus diferenciado, Velozes e Furiosos, né? Assim, os caras têm outro conceito. O apelido é Poeirinha. Poeirinha. Pegamos o Poeirinha com a intenção de chegar até o final do anel, assim, chegamos, né? E aí isso foi uma eternidade. Quando a gente chegou pensando em pegar outro Uber, as pistas já estavam todas congestionadas em torno do Mineirão, a gente falou, bom, de Uber a gente não chega, vamos pegar outro ônibus. Que ônibus? Aí sai perguntando para as pessoas na rua. E a galera brasileira é muito gente fina, né? Dona, só tá querendo ir pro Mineirão pro show, né? Lógico, né? A pessoa tava toda vestida a caráter. A senhora tem que pegar o ônibus tal. Aí subimos no ônibus, já um ônibus regular, uma linha regular, um motorista simpaticíssimo, Gutenberg, se estiver nos assistindo, um beijo pro Gutenberg, que nos acolhia. A gente não tinha cartão, porque ninguém saiu preparado para entrar no ônibus, a gente não tinha dinheiro, mas o que a gente tinha, a gente juntou para pagar o amarelinho, o poeirinho.
Não, vocês estão indo pro show do Mineirão, né? Não, vou deixar vocês ali. Pegamos a pista com o Gutenberg e fomos descemos no Mineirão. Chegamos, acho que consegui contatos com o Roger Waters funcionar. Ele atrasou, apesar de ser very British, eles atrasaram em 15 minutos e foi o tempo de chegar, pegar uma cerveja, um hambúrguer, porque ele estava faminta, para comer, né? E assistir ao show. Mas é isso. Histórias sempre acontecem, né? Quando a gente sabe. Dani, minha querida, é o seguinte: somos cinquentões, né? E você publicamente, nos seus vídeos, no seu canal, você não expressa muita ojeriza com essa geração mimimi. Eu e o Oswaldo, a gente já é mais punk nesse. Eu tenho filho adolescente. Há uma empatia natural. Eu tenho antipatia natural. O Oswaldo é o policial bom, eu sou policial mau. Eu não tenho realmente a menor paciência. Tirando a sua vida pública, como que você, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, como que você lida no dia a dia com esse mundo mimimi de hoje em dia? Mas aí relacionado aqui a tudo? Tudo, redes sociais. Esse papo de que eles não aguentam muita coisa, que eles são mais frouxos, assim, é isso? Meio... Olha, para mim é um desafio, por ter filho adolescente, é um desafio constante, porque eu achei relativamente simples ser mãe na infância. E hoje eu acho complexo, porque a gente vive num mundo que não é... Eles vivem num mundo muito diferente da nossa adolescência. Muito diferente. Só para dizer que não existia esse trem aqui, né? Pronto. Explicou. Então eu acho que as diferenças são muitas. Eu acho que eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens na minha perspectiva. Mas eu acho que a grande diferença, assim, acho que eles são pessoas muito mais abertas, o que eu acho legal, para as diferenças, para tudo que eles não... Tudo que pode pintar por aí. Por outro lado, eu acho que tem, assim, uma acomodação no pensamento. É engraçado, porque tem uma abertura e, ao mesmo tempo, uma apatia. De não questionar tanto como a gente questionava, de não procurar saber tanto. É como se assim, tudo pode, tudo é legal, né? Você está na pauta, mas a gente vai questionar, a gente vai pensar demais. Parece que até pensar está errado, porque você pode descobrir nuances que vão te colocar numa fronteira ali que você não quer estar, porque seus amigos não pensam. Então, nesse sentido, eu acho que é uma geração que reflete menos, que é mais aberta, que é mais... tem uma inteligência diferente da nossa, mas eu acho que o mundo digital está deixando marcas perigosas, né? Eu acho que a gente vai saber melhor as consequências daqui a alguns anos, né? Eu estava dizendo isso outro dia para minha filha, eu falei, eu tenho certeza que em 1 ou 2 anos vão proibir celular na escola. Assim, acho que a gente está chegando num ponto assim, realmente dramático. Não, tem gente com problema cognitivo. Eu acho que tem esse problema de relacionamento. Eles não têm competência social, e tem um de maneira geral. Tem um livro que eu estou louco para ler que chama Nação Dopamina. Já ouviu falar? Que é falando do vício do TikTok, que fica dopaminizando as pessoas, passando aqueles vídeos, e a pessoa não consegue sair daqui. E essa coisa da narrativa fragmentada, que é muito ruim para o pensamento. Porque você não dá Então não é que eles não querem pensar, eu acho que eles estão desaprendendo mesmo. Exatamente. Porque não tem tempo para pensar. Saiu uma pesquisa, né, que a primeira geração com QI mais baixo que os pais. Porque assim, a gente tinha que... Você tinha que... Hoje eu gosto muito de uma frase do Bauman, né? Ele fala, e acho que ele faz isso buscando uma referência, não sei se é com Wittgenstein, enfim, é um pensamento que ele formulou a partir de um pensamento anterior. Ele fala assim, a gente vive numa era da informação, mas sem conhecimento. Exato. Então acho que esse é o grande definidor, é uma garotada que tem muito mais informação do que a gente, mas que está com dificuldade de produzir conhecimento. Isso para mim é o que define. Talvez eles tenham um mundo muito legal esperando por eles, com mais possibilidades do que a gente teve, mas eu acho que isso aí é uma questão para a gente pensar e para a gente começar a encontrar, como pais, como educadores, como sociedade, mecanismos para tirar esses meninos o tempo inteiro desse mundo digital, que é um mundo com muita mentira. Não, muita mentira, porque hoje tem mentira, tem desinformação, tem fake news, tem todo um espectro de coisas bizarras. Como que eu existo sem isso? Exatamente. Essa é a pergunta que o adolescente hoje faz. Como é que eu existo fora, quando eu estou offline? Eles não existem. Não existem. Então isso é muito grave. Filosoficamente, do ponto de vista da saúde mental,
da saúde física, isso é muito complicado. Você não sentir que você tem existência fora daquilo ali. Antes da última pergunta, antes que eu não possa esquecer, agradecer aos nossos parceiros do Rocking Burger. Vou até chegar aqui, ó, a galera ver aí, ó. É aqui em Belo Horizonte. Vocês podem pedir pelo iFood. Tem o Instagram que eu vou falar aqui, ó. Aliás, vou falar o telefone, que é o WhatsApp, e o Instagram vou colocar na descrição do vídeo. O telefone que o WhatsApp é DDD 31 984863474. Vão ser super bem atendidos. E bacana, os hambúrgueres têm nomes de marcas de guitarra. Então você escolhe pela sua marca de guitarra preferida. Fender, Gibson, Jackson, Ibanez. Foi que dá briga em família, hein? Arnaldo, Batista e Sérgio não se entendem com as guitarras, né? Dá briga, tem um que gosta da marca, outro da outra. É meio time de futebol isso. Sim, o Lucas, de novo, aqui pelo Estúdio Neumann, que cedeu esse espaço aqui, como eu falei, tem vários amplificadores, tem uma bateria super bacana para você gravar sua banda aqui. O Lucas é um cara que é irmão nosso e que está sempre dando a força para a gente também de todas as formas. Estúdio Neumann, só ir lá no Instagram você vai ver. E agradecer a você que está aí, está sempre prestigiando a agenda, dando aquele like. Passe seus canais aí. Daniela Zupo, Daniela com 2 L's, Zupo com um P só, canal Daniela Zupo no YouTube, nas redes sociais, mesmo nome, e meu site, né, onde você acha tudo, que é o www.danielazupo.com. Última pergunta, André. A gente está com umas inovações na segunda temporada. Normalmente eu faria uma pergunta assim: qual que é a qualidade humana que as pessoas têm que ter para poder privar da sua amizade? Não faria essa mais. Não faria essa mais. Vou fazer o seguinte: eu quero que você comente uma frase do Paul Auster, que é um escritor que eu adoro, inglês, que é o seguinte: foi, não será mais. Lembre. Mas ele me soltou uma bomba atômica. Ele tá parecendo o Pondé, o Karnal e o Cortella da mesma pessoa. Foi? Repete, eu já esqueci. Fala de novo. Foi, não será mais. Outro, lembre. Caramba. Desculpa o cabotismo, mas é quase inevitável para mim falar isso aqui, ó. Amanhã, hoje é ontem. Isso. Tudo está conectado, mas tudo vai passar. Exato. Ou seja, é tudo uma questão de tempo, de perspectiva, e eu acho que isso é a alma do meu livro, do documentário, que foi uma frase que a minha filha, uma pergunta que ela me fez quando ela tinha 5 anos, quando ela voltou para casa da escola, e ela estava tentando entender esse negócio de dia da semana, tempo, passado, presente, futuro. Ela me perguntou: mamãe, amanhã, hoje é ontem? E eu transformei numa afirmação. Eu acho que é a síntese, né? Assim, tudo vai passar. Então, é importante estar presente, aqui e agora, né? Encarando o que a gente tiver para encarar. Isso aí, gente. Não tinha outra forma mais bonita de terminar. Para cima, um alto debate, uma mensagem filosófica aqui. Quero agradecer demais a Daniela. Eu que agradeço o convite. Agradecer a todos que estão aí, estão dando like, estão compartilhando. Estúdio Neumann, Rocking Burger. Tamo junto. Até a próxima. Tá para deste lado. Até a próxima. E agora a gente vai lanchar.